e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Vencidas era maior, de duelos vencidos no 1 contra 1, na bola alta na área, os números todos defensivos foram melhorados. E depois, obviamente, ele tinha um bom trabalho de controle de jogo já desenvolvido pelo Roger naquele momento. E ele não mexeu. Ele melhorou, aperfeiçoou. Então eu acho leviano falar que o Renato o Renato é apenas o cara do vestiário. Não posso concordar. E nós fomos testemunha que nós vimos o que o Grêmio fez em 2017 e foi muito bonito ver o Grêmio jogar. De lá pra cá, sim, nas últimas 2 temporadas, 1,5 por aí, o Grêmio caiu muito. E acho que aí não é só um problema do Renato, é um problema administrativo. É um problema da dificuldade que é de trocar um elenco, de renovar um elenco. É difícil. Jogar tudo isso nas costas do Renato é injusto. Mas ele foi mais uma vítima fácil do futebol brasileiro. Acho que ele vai atender a expectativa, acho que ele vai fazer bom trabalho. Agora, para ser campeão, não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia se vai ser campeão de Libertadores, de Copa do Brasil, é disputa de mata-mata. De Campeonato Brasileiro não dá para perder mais ponto. Não dá para perder de vista a turma lá da frente. Então acho que é preciso também fazer uma redução de expectativa. Vai ter que brigar por tudo. Calma, talvez tudo não seja possível. Até porque tinha uma pergunta ali, daqui a pouco eu vou mostrar os números desse jogo também, tá, pra gente falar da partida. Mas tinha uma pergunta ali, Fábio, sobre recuperar Michael. Não sei a sua opinião, mas a minha preocupação não é com o Michael, é recuperar o Everton Ribeiro, recuperar o Bruno Henrique. Aí que tá a chave pro Flamengo ser campeão. É isso, Bruno. Eu acho que o Michael é um bom jogador para compor elenco, né? Claro. Eu acho que para ele ser titular do Flamengo hoje, eu acho que é complicado e ele também sabe disso. O Michael é um jogador para segundo tempo, para velocidade, é um jogador que tem algumas deficiências ainda que devem ser corrigidas. Acho que o Rogério ajudou bastante o Michael, deu sequência de jogo, deve ter feito algumas correções com ele, deu confiança, mas é um jogador que ainda precisa, para ser titular do Flamengo, ele precisa de um pouquinho a mais. Mas para compor elenco, eu acho que ele é um jogador interessante e mostrou isso hoje, né? Se você depositar todas as suas fichas no Michael, eu acho que são fichas erradas, no jogador errado para serem depositadas num jogo todo, mas no segundo tempo, no contra-ataque, quando o Flamengo precisar, como hoje, de um jogador rápido pela beirada e um pouco espaço de tempo, eu acho que o Michael tem a sua utilidade, sim. E o Everton Ribeiro é um jogador que o Renato vai ter que olhar com bastante carinho, né? Porque é um jogador importante. O Arrascaeta foi muito bem hoje, o Arrascaeta tem uma regularidade boa, fez um gol importante, o gol do empate, teve boas movimentações. O Everton se movimentou até um pouquinho mais do que a gente está acostumado, mas é um jogador que se espera muito mais dele. Então eu acho que passando pelo Michael, o Renato vai ter que se preocupar com esses principais jogadores, né? O Felipe Luiz parece que teve um pouco uma queda de rendimento também. O Felipe está se preocupando muito mais na questão de marcação do que com jogadas de meio campo, como ele fazia, de ataque de beirada. Ele está procurando dar esse apoio aos zagueiros do Flamengo. Eu acho que precisa de mais, o Felipe precisa entregar mais para o Flamengo também. Mas aí o Renato, como o Marra falou, o Renato tem bastante capacidade, tem interesse, né? Tá motivado e eu acho que ele vai fazer. A gente torce para que ele faça um grande trabalho frente ao Flamengo. Agora, a única coisa que eu vou fazer uma observação em cima do Marra é essa baixa expectativa que eu acho que o Renato não vai ter. Como o Marra disse, é lógico que é um início de trabalho, o Flamengo tem pontos atrás no Campeonato Brasileiro, mas o torcedor do Flamengo ele não quer saber, né? Ele quis mexer logo com o Rogério Ceni, ele se incomodou muito com o trabalho, porque o torcedor do Flamengo ele quer conquistas. Ele ficou um pouco mal acostumado, né, com as conquistas que o Flamengo teve, então acho que isso vai ser uma cobrança que o Renato vai ter muito pesada em cima dele, de não manter o padrão que o Flamengo tinha, mas elevar esse padrão de jogo e colocar o Flamengo ainda mais forte na briga pelo título. Essa vai ser uma cobrança que o Renato vai sofrer bastante no dia a dia dos torcedores do Flamengo. E eu tenho uma boa pergunta, hein? O Renato começando a trabalhar, a comparação que a torcida vai fazer é com o time do Rogério ou com o time do JJ, hein, Mar?
Não, se for comparar com o time do JJ, até porque não é justo, né? Porque o time do JJ também começou perdendo, né? Teve dificuldade, ele precisou de ele teve um tempo, né? Teve um tempo de calendário parado para disputa de Copa América e ele conseguiu melhorar o time, né? Mas eu acho que nesse primeiro momento, Bruno, a sensação que eu tenho é que o torcedor fica mais aliviado de não ver o Rogério. É isso, sim, sabe? Assim, é verdade, hein? E depois pensa o que cobrar. O primeiro momento, sem a figura que o torcedor já não aceitava mais. E aqui eu não estou entrando no mérito da questão, assim, do trabalho do Rogério. É que não adiantava para ele. Se ele conseguisse um ótimo desempenho, um ótimo jogo, ele ainda ia ser cobrado como a gente viu, né? E ele não estava tendo ótimo desempenho. Na última entrevista mesmo ele falou, né? Se em 10 dias eu perdesse um jogo, eu já seria cobrado. Isso aqui é o Flamengo, e eu perdi 3. Então, ele não estava tendo esse desempenho. Então, acho que no primeiro momento é alívio. E só para deixar claro, Bruno, eu tô cansado de saber que a Chapecoense, que falaram ali, né, no Twitter, tô cansado de saber que a Chapecoense está na zona de rebaixamento. Agora, contra fatos, não tem argumento. Quanto foi a Chapecoense e Atlético Paranaense na Baixada? 2-2. Quanto foi Chapecoense e Galo, Atlético Mineiro, um time que está lá em cima também, no Mineirão, 1-1. A Chapecoense fora de casa, ela impõe muita dificuldade por causa do jeito de jogar. 3 zagueiros mais altos e mais fortes, lado do campo mais tumultuado, com 2 volantes marcando, mas com os 2 homens de lado de campo fechando muito, e até o Fábio citou aí a dificuldade que teve o Felipe para jogar, fechando muito os lados do campo, e aí se faz um gol, vira aquele tal daquele drama. Não pode perder ponto, não pode... E aí o jogo se complica, mas o Flamengo conseguiu fazer os 3 pontos, coisa que o Galo não conseguiu em casa contra a Chapecoense e que o Furacão também não. Ô Fábio, eu quero que você responda o seguinte: Renato começa a trabalhar, como é que é o primeiro contato dele com os jogadores? Primeira conversa dele com o Gabigol, primeira conversa com o Bruno Henrique, tá? Você conhece tudo ali, vai explicar isso pra gente já, tá? O Bruno Negro, pode continuar que o Fábio Luciano vai responder como é que vai ser essa conversa, essa chegada do Renato Gaúcho agora. Já houve alguma conversa com o Renato Gaúcho? Não, ainda não houve uma conversa com o Renato Gaúcho, mas sei que ele conhece o atleta. Lázaro é um jogador que passou algum tempo com uma lesão, ele vinha tratando e jogando, limitou um pouquinho ele durante um certo período. Ele aí parou, tratou e agora está recuperado, vem aumentando os números dele, os números físicos dele, tá mais bem preparado, um atleta de potencial incrível, né? O clube sabe que é um jogador que pode no futuro próximo estar ajudando. Então, assim, claro que o Renato vai decidir pela permanência dele ou não. O Lázaro é um atleta que pertence à equipe sub-20, mas é um atleta que tem tudo para no futuro próximo estar podendo ajudar o Flamengo. Pergunta da Luciana Zogaib, da Rádio Ferge. Mauricinho, você acha que o Arão teve dificuldade de atuar na posição de origem hoje? Qual a avaliação que você faz dos 2 volantes do Flamengo que foram a campo hoje? Não acho que o Arão teve dificuldade. Como eu falei, uma equipe que quase não saiu de trás, ou seja, só nos contra-ataques. Eu acho que o nosso maior problema foi possibilitar o contra-ataque à Chape. Eu acho que o Arão fez uma partida dentro daquilo que a gente tinha combinado. O Thiago Maia é um jogador que, como poucos, porque é um jogador que fica 7 meses sem jogar. E hoje iniciou o jogo, ele saiu praticamente inteiro, né? E até a hora que jogou estava, na minha opinião, bem dentro do campo. Então, assim, acho que os 2 tiveram um desempenho dentro do esperado. Pergunta do Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo. Maurício, boa noite. Contando com com jogos do Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, em 10 partidas você chegou a 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota na temporada. Você se vê comandando o time principal do Flamengo um dia? Eu me vejo hoje ajudando o Flamengo, né? Eu sou treinador do Sub-20, me preparo, né, para um dia assumir uma equipe profissional, mas hoje a minha função é ajudar o Flamengo da forma que ele achar que eu devo ajudar. É claro que um treinador que fala que não tem ambição em dirigir o maior clube do Brasil não é treinador. Mas, como eu deixei claro aqui, o que mais me deixa feliz hoje é poder contribuir ou com esses números ou com o que seja para que o Flamengo consiga sempre ter sucesso.
Pergunta do Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Maurício, o Flamengo agora irá passar por uma nova era com Renato no comando. Com sua experiência dos jogos em que esteve à frente desse elenco, qual dica você daria para o treinador? Acho que o Renato nem precisa de dica, né? Mas se eu pudesse falar, eu acho que o que ele já faz é tratar o grupo com carinho, porque eu já falei que é um grupo vitorioso, é o grupo que se incomoda quando não atua bem, não é só quando não vence, é um grupo que se incomoda quando não atua bem. Estão se cobrando porque eles acreditam que poderiam ter atuado melhor, mesmo com a vitória. Então eu acho que é isso, é o Renato colocar a ideia dele, sabe, que é um treinador extremamente vencedor, né? Dispensa comentários a qualidade dele, mas o que eu diria é isso, tratar eles com carinho, porque é um grupo que quer sempre vencer e atuar bem. Pergunta do Rafa Penido, da coluna do Fla. Boa noite, Maurício. Após mais de 40 dias, o Flamengo pôde contar com o elenco inteiro à disposição na quarta-feira. Você acredita que o time está pronto para o mata-mata da Libertadores? Tá, o grupo extremamente confiante, sabe da responsabilidade, sabe que é um jogo difícil lá, né? Mas vai ser importante poder contar com todos, como você falou, muito tempo, e não só, né, o tempo que alguns jogadores estão sem atuar pelo Flamengo, mas a quantidade de jogos que a gente tem feito, né? Então, assim, vai ser importante contar com um elenco maior e com mais opções. Para encerrar, a pergunta do Guilherme, da Rádio Bangu. Maurício. Boa, tá então Maurício Souza conversando com a imprensa depois da vitória do Flamengo 2-1 em cima da Chapecoense de virada, hein? Então, no Maracanã. A gente tem alguns números.